Bom, é o nosso programa Cidades em Debate. Vamos trazer aqui mais uma notícia, e essa aqui é do chefe do Grupo Wagner, né? O Prigozhin. O avião dele caiu, rapaz. Olha, e a Rússia afirmou que 10 pessoas morreram depois que um jato executivo, um Legacy, né? Um avião brasileiro da Embraer, caiu perto de Moscou nessa última quarta-feira. O líder do Grupo Wagner, o Prigozhin, estava no voo, segundo a agência russa de aviação, a Rosaviatsia. A bordo estavam 7 passageiros e 3 membros da tripulação. Essa agência da Rússia, ela publicou os nomes e disse que todos estavam no voo, de acordo com a companhia aérea. Restos mortais das 10 pessoas que estavam no voo foram resgatados no local da queda. Segundo a agência de notícias Interfax, que atribuiu a informação aos serviços de emergências do país. Ainda não se sabe a causa da queda da aeronave, e a agência russa de aviação confirmou não só Prigozhin, mas como também o braço direito dele, né? Na hierarquia seria o segundo comandante do Grupo Wagner, o Dmitry Utkin, estavam a bordo nesse voo. Na mídia russa, afirma-se que os dois teriam participado de um encontro com oficiais do Ministério da Defesa da Rússia antes do avião decolar. O presidente americano Joe Biden disse o seguinte: não estou surpreso sobre possível morte do líder do Grupo Wagner. O Grey Zone, é um canal no Telegram ligado ao Grupo Wagner, afirmou que Prigozhin morreu. No texto, ele é chamado de herói da Rússia e afirma-se que a morte é resultado das ações traidoras de traidores da Rússia. O texto também diz que mesmo no inferno, Prigozhin será o melhor. Agora, por outro lado, um agente russo que vive em Londres, ele disse que o Prigozhin, ele tinha vários sósias, justamente para enganar, né, a mídia, para enganar os governos, e que ele estaria embarcando em certos voos, indo para tais lugares, né? Como em algumas vezes ele pegou 4 aviões ao mesmo tempo para ir para locais diferentes. Então, quer dizer, existiam sósias dele. Agora, uma coisa que eu acho curioso aqui, ô Nicolau, é que um cara, na capacidade, com a expertise dele, né, do Prigozhin, que veio já com o Putin, desde a época do Boris Yeltsin, né, quando a Rússia deixou de ser, quando a União Soviética deixou de ser União Soviética e se transformou realmente na Rússia, ele já é um parceiro antigo, inclusive é um oligarca, né, um dos homens mais ricos lá da Rússia, o tal do Prigozhin, mesmo sendo líder desse grupo de mercenários. É amigo do Putin desde a época da KGB, né? E como é que ele cai assim numa cilada dessa? Ou seja, eu estou anunciando que eu vou estar nesse voo, sendo que ele tem vários sósias. Você acredita que ele tenha morrido mesmo ou não? Isso aí vai ser desvendado, ou talvez tenha sido simulado, né? O Putin sempre foi amigo dele, mas amigo até onde você serve a pessoa, né? Hoje o Putin ele está passando por várias discordâncias, né? Principalmente em relação a essa guerra que está provocada. O povo russo está sofrendo retaliações de toda a Europa, de todos os Estados Unidos. Então, assim, ele já não é mais unanimidade. Então, mas ele detém o poder dentro da Rússia, né? Eles têm muito poder. E eles têm muito mercado, né? Eles têm o gás, que fornece para uma parte da Alemanha, que não está se metendo exatamente. Tem a parte que se refere à parte agrícola do Brasil, né? Que são os fertilizantes, e exporta para vários locais do mundo. Então, assim, existe um interesse comercial e um interesse político aí misturado. No caso desse grupo de mercenários, Wagner, né? Eu acho até interessante o nome, né? Ainda não foi buscar por que tem esse nome. Eu acho interessante essa simulação. Talvez ele tenha ido para algum país, se exilado, e simulado a morte dele, que é bem provável que isso tenha acontecido. Como você mesmo disse, ele tem vários sósias, avisou praticamente, né? Parece aquele jogador que vai bater o pênalti, avisa o cara que vai bater no canto esquerdo, no canto direito, para o cara ir lá buscar. Então, assim, e vai para o outro lado. Então, esse tipo de acontecimento, eu acho que ainda vai ser averiguado pelo mundo todo e talvez ele, como é um homem procurado, esteja se escondendo. Vamos verificar, né, o que possa vir a acontecer,
Mas eu vejo assim, todos esses lados que acontecem em relação à Rússia, em relação ao resto do mundo, eu vejo muito interesse financeiro e muito interesse político aí nessa história. Ô, Marcelo, a gente nota que o tal do Prigozhin, numa determinada época, quando o Putin assumiu a Rússia, ele sempre foi o homem de confiança. Tanto que ele, dizem que ou era, né? Não sei, é isso que a gente está comentando aqui, era ou é um tremendo mestre cuca, ou seja, um chefe de cozinha, cozinha muito bem. E segundo dizem informações, que tudo é muito nebuloso quando se trata da Rússia, né? Em questão de dados, mas o Prigozhin era o único que cozinhava para o Putin, porque o Putin tinha medo de morrer envenenado, porque ele sabia qual que era o modus operandi da KGB, enfim, e ele estava assumindo a liderança do país naquela ocasião. E o Prigozhin, junto com esse grupo Wagner, que foram alguns remanescentes, né, dos amigos do próprio Putin, que serviram como guarda-costas dele, né, guarda-costas do Putin, através do Prigozhin, ele fazia a comida, ele dava segurança, quer dizer, é um amigo de mais de 30 anos, aquele amigo para pau para toda obra, como se diz. E agora vem essa notícia, na hora que ele estava invadindo a África lá, que o grupo Wagner está na África, isso aí já foi muito bem falado, justamente para liderar aquele motim contra a França, né? Para dividir a África, levar para o lado oriental do mundo. E agora o Prigozhin, ele simplesmente some do radar. Se a gente começar a calcular, fica muito cômodo, né? Ele não ser mais o protagonista, vamos dizer assim, ele ficar só pelos bastidores. Então, acho que isso aí daria para ele uma grande vantagem. Como é que você vê? Nós estamos falando supostamente caso ele não tenha morrido, porque até agora pegaram lá os restos mortais de todos que estavam a bordo, mas ninguém foi identificado. E eu acho que não vai ser, né? Porque é justamente dentro disso que eu acho. É a minha opinião. Claro que cada um tem a liberdade de ter a sua. Mas como é que você analisa todo esse contexto aí? Também vou opinar com base nas informações que vi nos meios de imprensa, né? Segundo as informações que foram apuradas, realmente era o cidadão aí, o Perigozinho, brasileiramente falando, é o Perigozinho. Então, assim, né? Para você ver, né? Ele foi participar de um evento, aí desse evento estava sendo transportado, eram 10 pessoas, né, com transporte da própria Rússia, né, e de uma maneira abrupta, o avião começou a cair. Quando o avião chegou nos restos lá do avião e também dos restos mortais, viram lá no avião perfurações, né, na fuselagem, né, o que dá a entender que algum míssil, alguma coisa que tem aquele que solta, é o Paulinho que conhece essas coisas, né? Vou falar aqui, as pessoas talvez possam entender, né? Que soltam algumas bolinhas, sei lá o que eles dão uns tiros lá e aí furou as fuselagens lá. Fragmentação, ele foi realmente atingido, né? E por isso que o avião caiu. No Telegram oficial do Grupo Wagner, né, que é o tal do Massa Cinzenta, lá eles estão dizendo: fica a lição. Começando uma missão, termine. Vale aí um entendimento para qualquer um, né? Lembre que eles começaram alguma tarefa na Rússia e pararam pela metade, né? E aí, por conta de tudo isso, não sei se isso levou a acontecer esse fato que, né, chegou agora aí a culminar com esse avião caindo. Já o Biden é um dos maiores interessados em todo esse conflito aí, em todo esse conflito. E, na verdade, os Estados Unidos pode ter sido também o grande causador desse conflito, desde lá de trás, até na entrada do Volodymyr Zelensky, com o apoio da OTAN e tudo mais. É uma história, né, um pouquinho maior. Mas essa é a cena do avião caindo. Então, você vê, o avião cai de uma forma, não é de uma forma de um dano, né? Não é uma pane, alguma coisa assim. Parece que realmente foi atingido. Mas foi atingido na asa. A gente está vendo que ele está sem uma parte da asa ali. Inclusive, é onde fica o tanque de gasolina, nas asas, né? A gente vê esse fogo, é o combustível queimando. Quer dizer, deve ter tido contato de alguma bomba. Foi atingido, sim, com certeza. Né? Pelo que a gente vê. Então as coisas vão ser apuradas, muita coisa vai rodar, tal.
mas aparentemente foi uma queima de arquivo e um recado, né? E logo depois, o próprio chefe da nação russa, né, foi lá, né, comemorar o dia de um feriado lá russo, tal, e até comemorou com certa alegria. Viu? Então vamos ver, né? Vamos ver o que vai rolar depois disso daí. Ô, doutora Michele, quer dizer, a gente está vendo aqui algumas imagens, do que aconteceu, desse ocorrido que chamou a atenção do mundo, e a gente viu o avião caindo ali com uma parte da asa faltando, né? E o combustível queimando. Então, notoriamente foi atingido por alguma coisa, isso aí com certeza. E agora vamos na teoria da conspiração, que ela faz parte, e deixa até mais romantizado tudo isso, que a CIA que teria feito esse ataque, né? E aí, nesse contexto, é claro, se você está se escondendo, não quer ser morto, você não vai deixar o seu nome numa lista onde você está embarcando no avião. Ó, eu estou indo para tal lugar. Eu acho que isso aí é um erro que ele nunca cometeu. Isso, até por isso, ele tem tantos sósias, né, para justamente fazer se passar por ele. E a gente vê que, no caso, o próprio Joe Biden, né, ele meio que comemorou, mas com o pé atrás. E a CIA, ela se reportou, sem precisar ter se reportado, né, sobre o caso. Não precisava ter aparecido. Agora fica essa teoria da conspiração. E, claro, o Grupo Wagner, se isso aí é realmente alguma manobra que eles estão fazendo, eles vão dizer que o cara morreu mesmo, e vão fazer o enterro dele, vai ficar de luto, enfim, né? Mas é que na guerra a gente sabe que existe muita... como vou dizer, muita enganação, né? Como é que você vê tudo isso, pelo que você ficou sabendo, e até agora não foram identificados nenhum dos corpos, né? Enfim, tá muito carbonizado, aí começam a vir aquelas desculpas também, né? Coisa que a gente sabe que a ciência está muito avançada para identificar em qualquer situação. Como é que você vê tudo isso, doutora? Olha, Santiago, eu acho que o primeiro investigado tem que ser o Biden, pela palavra dele, pela frase dele, né? Então, ele não está surpreso, ele não está, ele deve saber de alguma coisa. Agora, é estranho, né? Um presidente falar, não estou surpreso. Não está, então por que você não está? Você tem que vir até aqui depor para poder se explicar. Mas, voltando aí aos fatos, a gente já viu esse ano ainda uma história parecida, né? Que foi a do submarino, dos milionários devedores. Então, fica aí a dúvida. Já teve um caso onde as pessoas falavam que eles forjaram, enfim, ainda nada foi definido lá, sumiu, não tem corpos, não tem nada. Então, a gente fica sem saber o que aconteceu, efetivamente. Agora, a gente sabe que esses homens de guerra, eles são muito inteligentes, muito além da normalidade. Então, infelizmente, a gente tem que aguardar mesmo cenas do próximo capítulo, né? Você falou aí, você tem toda a razão. Ele não ia divulgar na CIA que ia embarcar, aí entrar no avião. Então, é complicado. Estava na lista de passageiros, né, doutor? Uma coisa estranha, né? Pelo cargo que ele tem, até pela mira que ele sempre tem o alvo nas costas, né? Eu acho difícil que ele iria anunciar que estaria entrando dentro de um avião, a não ser que ele quisesse que alguém acreditasse. Pelo jeito, pelo que nós vimos aí, alguém acreditou mesmo, né? Tanto que abateram, sim, o avião. Essa que é a verdade.